Abra sua Bíblia comigo, meu irmão e minha irmã, lá em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Evangelho de Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, dizem assim: Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Vamos orar? Deus, queremos clamar a Ti pela luz do Teu Santo Espírito, que ilumina o nosso entendimento, que nos faz compreender a Tua palavra, Pai. Dá-nos a compreensão que precisamos nessa noite para acolher essa palavra em nosso coração e ser edificados por ela. Faz a Tua obra em nós hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala de um homem que possuía uma limitação. Ele não podia andar. Ele era paralítico. Toda limitação é ruim, porque impede a pessoa de viver plenamente aquilo que ela gostaria de viver. Eu, por exemplo, sou surdo unilateral. Ou seja, escuto por apenas um ouvido. Embora eu seja grato a Deus por escutar muito bem apenas com um ouvido, a surdez do outro me traz alguns prejuízos e alguns aborrecimentos. Portanto, eu posso dizer categoricamente, com conhecimento de causa, que ser limitado, principalmente por algum tipo de deficiência, não é algo bom. É algo ruim. Acontece que existem vários tipos de limitações que podem existir na vida de uma pessoa. Existem limitações emocionais, causadas por traumas psicológicos, que impedem as pessoas de prosseguir em alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, tem gente que teve uma mãe ou um pai opressor na sua infância, na sua meninice, talvez na sua adolescência, e acabou se tornando uma pessoa insegura. Não consegue progredir na vida porque a insegurança as limita. Tem gente que foi violentada, e violentado, eu uso a palavra violentada no sentido lato sensu.
Camila sabe o que é isso, né, Camila? Lato sensu, em sentido amplo. Tem gente que foi violentada e acabou se tornando uma pessoa que não confia em ninguém. E por conta disso não consegue seguir adiante. Essa é a sua limitação. Limitação psicológica. Tem gente que deprimiu. E, consequentemente, nunca mais se levantou. Você com certeza conhece alguém que deprimiu e nunca mais se levantou. Ou pelo menos até agora não se levantou. Então, existem limitações físicas, como a minha. Existem limitações psicológicas. E outro tipo de limitação são as limitações de caráter. Tem gente que só sabe mentir. Conhece gente assim? Só sabe mentir. Eu estou lembrando de uma pessoa agora. Mas faz muito tempo, tá? Long time ago. É muito tempo mesmo. E por esse motivo, ela não tem crédito em lugar nenhum. Ou seja, ninguém lhe dá crédito. Ela mente tanto que ninguém lhe dá crédito. Ela se tornou uma pessoa limitada justamente por conta da sua falta ou da sua falha de caráter. Mais um tipo de limitação que existe são as limitações de personalidade. Tem o tímido, que é limitado pela sua timidez. Tem o sentimental. Estou lembrando de uma música que os mais velhos vão lembrar. O sentimental ele é limitado pelo seu sentimentalismo. Tem o ressentido. Ele é limitado pelos seus ressentimentos. E aí tem um último tipo de limitação, que é a limitação de conteúdo. É aquela pessoa que não consegue progredir porque ela não busca conhecimento. Ela se fecha no mundo que já é familiar para ela, e ela não quer sair dali, ela não quer saber de desenvolvimento. Ela chegou até um ponto, ela conhece uma determinada quantia de coisas da vida, e para ela aquilo está bom. Então, ela se limitou a si mesma do ponto de vista do conteúdo, do conhecimento. E aí, com uma pessoa dessa, você só tem um tipo de assunto, que é o assunto que ela sabe conversar. Já viu gente assim? Você não consegue falar outra coisa, porque a pessoa só sabe falar daquilo. Então, não vai para lado nenhum. Ela é limitada pela limitação que ela se impôs, que é não querer progredir naquilo que ela já adquiriu na vida do ponto de vista de conhecimento. E infelizmente, irmãos e irmãs, nós temos de admitir que todos nós temos algum tipo de limitação. Nós precisamos ser humildes o suficiente para admitirmos que todos nós temos algum tipo de limitação. Limitação que nos impede de progredir em algumas áreas da vida que nós gostaríamos de progredir. Nos impede de crescer em áreas que gostaríamos de crescer. O problema, irmãos, é que nem sempre a gente se dá conta disso. No texto que nós lemos aqui hoje, Marcos conta a história de um paralítico que foi levado até a Jesus por 4 homens. O evangelista Marcos não conta quem eram aqueles homens. Ele também não conta como se deu o encontro daqueles homens com o paralítico. Marcos não dá detalhes de como foi o combinado entre eles para que o paralítico fosse transportado até Jesus. A gente não tem detalhe nenhum
a respeito dos bastidores desse milagre. Nós não sabemos nem mesmo se aquele paralítico foi levado de livre e espontânea vontade até Jesus. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Hoje, ao refletir nessa palavra, eu cheguei a essa conclusão. Será que esse cara foi até Jesus de livre e espontânea vontade? A gente não sabe. Tanto que o evangelista Marcos faz parecer que Jesus olhou para a fé dos homens que conduziram o paralítico e não do paralítico. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: levanta, toma teu leito e anda. Não dá essa impressão? Parece que Jesus estava olhando apenas para os homens e não para o paralítico. A impressão que dá é que, diante de toda aquela situação, irmãos, tentando criar aqui um quadro, uma imagem mental daquilo que estava acontecendo, a impressão que dá é que o paralítico estava conformado com a sua situação de limitação. E que ele não conseguia enxergar nada diferente daquilo que ele estava vivendo no momento. Ele não conseguia enxergar nada diferente daquela situação. E tem muita gente vivendo dessa forma. Tem muita gente que vive limitado, mas não consegue enxergar. Saiba, meu irmão, minha irmã, que eu e você podemos ser limitados pelos nossos padrões. A forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente vê a vida, é o nosso limitador. Tem muita gente vivendo menos do que Deus planejou, veja, menos do que Deus planejou, exatamente porque vê a vida com um olhar muito limitado e não se dá conta disso, e não percebe isso. Tudo bem, eu entendo que nós somos aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. Porque você vai falar para mim, pastor, mas espera aí, eu vivi sempre assim, foi assim que eu aprendi com os meus pais, assim que a vida me trouxe até aqui. Então, eu entendo que nós somos aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. Eu entendo que muitos dos limitadores que se impõem sobre nós foram colocados por outras pessoas ao longo da vida. Porém, meu irmão e minha irmã, a história do paralítico mostra que Deus pode romper limites para nos fazer ir além, para nos fazer chegar a níveis que Ele deseja que nós cheguemos. No caso do paralítico, Deus promoveu a remoção, veja, Deus promoveu a remoção de um telhado para que os limitadores do paralítico também fossem removidos. Eu creio que, embora seja um pouco forçado olhar a questão por esse prisma, a verdade é que Deus estava mostrando ao paralítico que quando uma pessoa quer progredir, é necessário remover os limitadores. Se o telhado era a única forma de colocar o paralítico na frente de Jesus, que se dane o telhado, né? Para que telhado? No caso do paralítico, o telhado era um limitador de cima para baixo, não era? No caso do paralítico, o telhado era um limitador de cima para baixo. No nosso caso, irmãos, o símbolo do telhado é um limitador de baixo para cima, porque o telhado diz até onde a gente pode subir.
Olha para cima. Até onde a gente pode ir aqui dentro? Quantos metros tem esse forro aqui? Uns 3 metros. A porta tem 2,10. 2,10. Tem uns 3 metros, 3 e pouquinho. O telhado é o limitador. De baixo para cima. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã. Qual é o nome do telhado que está impedindo você de progredir na vida? Qual é o nome do telhado que está impedindo você de crescer, de ir mais além, de ir mais longe, principalmente de ir para onde Deus quer colocar você? Seja em que sentido for. Talvez dentro da sua própria casa, talvez na sua família, talvez aqui na igreja, talvez no seu trabalho, talvez nas ruas, no mundo. Qual é o nome do telhado que está impedindo você de progredir? Será que esse telhado chama conformismo? Ah, tá bom assim. Não vamos mexer em time que está ganhando. Para que mexer no que está quieto? Será que esse telhado chama preguiça? Ai, meu Deus. Vou ter que mexer com isso? Será que seu telhado chama traumas? Coisas lá do passado que ainda não foram sarados? Será que o seu telhado chama criação? Criação, quando eu falo, eu estou falando de criação, pai e filho, sabe? Aquilo que você recebeu dos seus ancestrais. Ou é aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A música é espetacular, né? Mas o princípio dela é horroroso. Como chama o seu telhado? Medo? Religiosidade? Porque a religiosidade pode ser um telhado absurdo na vida de muita gente. Cumprir regras de uma religião ou de uma placa religiosa. Nós somos uma placa, Igreja Presbiteriana Independente, que possui regras. Se essas regras deixam de fazer sentido, será que vale a pena continuar nelas? Só por a gente dizer somos presbiterianos independentes? Ou a gente pode flexibilizar alguma coisa para honrar o nome de Deus e crescer? Como é que é o nome do seu telhado? Vício. Ah, pastor, mas crente não fuma, não bebe, não vai em baile. Isso há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Hoje está muito diferente. Hoje eu vi um vídeo. Hoje eu vi 2 vídeos que me escandalizaram. De crentes. Um de um homem, cantor. Cantamos uma das músicas dele aqui no louvor. Quando ele era ungido de Deus, produziu músicas excelentes. Agora debandou para um lado muito complicado da fé. E uma moça
que diz ter se convertido e que hoje produz um pequeno baile evangélico, gospel. Ela num determinado lugar de destaque, no palco, seminua, com dançarinas seminuas, dizendo assim, vamos adorar ao Senhor, e som na caixa. E o povo dançando como se estivessem num baile. Pastor, é pecado dançar? Não. Não. Mas qual é o contexto? Qual é o contexto? Mulheres seminuas, você acha que é legal? Então, os vícios, acho que mudaram, irmãos. Teu telhado é o quê? Cabeça dura. Às vezes eu sou um pouco cabeça dura, sabe? Ainda bem que eu tenho uma esposa de Deus. Me ajuda a mudar a minha cabeça. Falta de habilidade. Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada. Oxê. A gente aprende. Timidez, visão errada de mundo, qual é o seu telhado? Sabe, irmão, a história do paralítico mostra que Deus está interessado no nosso progresso. E por causa disso, Ele quer remover os limitadores que nos fazem ficar abaixo daquilo que Deus quer para nós. Abaixo do limite daquilo que Deus tem reservado de bom para a gente. E uma das estratégias que Deus usa para remover esses nossos limitadores são as pessoas. Como eu já disse, a Bíblia não dá detalhes a respeito dos 4 homens que levaram o paralítico até Jesus, mas uma coisa é certa: eles se interessaram pela vida do paralítico e chegaram até as últimas consequências por aquele homem. Aqui, meu irmão, minha irmã, está a força dos relacionamentos. Deus quer usar os relacionamentos para remover os limitadores que impedem você e eu de crescermos, de irmos além, de progredir, de sermos quem Deus quer que a gente seja. Quando Deus chamou Abrão, que ainda tinha o nome curtinho, quando Deus chamou Abrão para ser o pai de uma grande nação, Ele disse para Abrão sair da casa do seu pai, da sua mãe, sair da terra dos seus parentes e começar uma vida nova. Ur dos caldeus era pequena demais para Abrão. Era pequena demais para aquilo que Deus queria fazer na vida de Abrão. Ele precisava se desfazer daquilo para ter uma nova vida e para estar perto de novas pessoas. Saiba, meu irmão, minha irmã, que as pessoas com quem você se relaciona ajudam a determinar até onde você pode chegar. Os seus relacionamentos podem tanto ser limitadores quanto agentes de crescimento na sua vida. Sabia disso? Os seus relacionamentos podem ser tanto limitadores quanto agentes de crescimento na sua vida. Pare para pensar um pouquinho agora, meu irmão, minha irmã, com quem você tem andado ultimamente. Porque talvez aí esteja a resposta para o seu crescimento ou para a sua estagnação, para a sua paralisia existencial. Eu me lembro que aproximadamente
32 anos atrás, logo depois que eu me converti de verdade, que antes eu era um religioso, que ia para a igreja por costume. Meus bisavós eram religiosos, eram presbiterianos, minha avó era presbiteriana, minha mãe, meu pai, eu presbiteriano. Então, eu me lembro que logo depois que eu me converti de verdade, eu também recebi o chamado pastoral. Então foi algo assim meio casado. O problema é que eu tinha uma vida mundana naquela época. Ou seja, eu tinha uma vida fora dos padrões bíblicos. Na igreja eu me comportava como um santo. Fora da igreja eu cometia meus excessos. Eram poucos excessos. Eram poucos. Mas eu cometia meus excessos. E aí eu me converti. E logo depois eu recebi o chamado pastoral. Só que eu não parei de andar com os meus amigos que eram de fora da igreja. Um belo dia, eu comecei a me incomodar com a vida que eu levava. Eu percebi que aqueles amigos já não eram mais para mim. Não que eles eram pessoas do mal. Não eram. É que naquele momento eles não estavam ajudando no meu progresso espiritual. Eles eram os meus limitadores. Aí eu decidi me afastar deles. Eu comecei a andar muito, muito mesmo na companhia do meu pastor e dos amigos da igreja. Eu meio que chicletei no pastor. Eu andava muito com o pastor e andava muito com os amigos da igreja. E o meu crescimento espiritual nessa época foi gigantesco. Gigantesco. Se eu não estiver enganado, 2 anos depois, eu fui para o seminário. Foram 4 anos de seminário. Jaguapitã. Jaguapitã, Irapuru. Irapuru, Jaguapitã. E aqui estou. Para minha grata surpresa, no ano passado, eu tive a oportunidade de levar o violão da igreja. Esse aqui, ó. Para um desses amigos das antigas, regular. O violão tem regulagem, tá? Então, ano passado, finzinho do ano passado, eu tive a oportunidade de levar o violão da igreja para um desses amigos do meu passado regular. Ele se converteu há alguns anos. Ele serve a Deus na igreja metodista de Santo Antônio da Platina. E hoje ele é músico e luthier. Luthier é um fabricante de violão ou um profissional que dá cuidados ao violão, à guitarra, a instrumentos de corda. Deus me deu a graça de não perder o contato com alguns desses amigos do meu passado. De vez em quando, assim, meio que raramente a gente se fala. E é bom saber que todos eram e são ainda pessoas do bem. Pode até ser que algum deles vejam esse culto em específico. Eles apenas não eram as pessoas certas para aquele momento específico do meu crescimento espiritual. E eu tive que abandoná-los por um tempo. E Deus está querendo falar para você hoje, meu irmão e minha irmã, que Ele quer o seu crescimento, que Ele quer o seu amadurecimento, que Ele quer o seu progresso em todas as áreas da sua vida. Para isso, Ele vai ter que remover os telhados.
ele vai ter que remover os limites que impedem você de se desenvolver. Como é que ele vai fazer isso? Entre outras ferramentas, ele vai usar os relacionamentos. Cabe a você decidir com quem você vai querer seguir adiante nas próximas fases da sua vida. Porque a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, você já não é mais ignorante em relação à verdade que você recebeu de Deus hoje. Então, cabe a você decidir com quem você vai querer seguir adiante nas próximas fases da sua vida. Com pessoas que te limitam ainda mais, com pessoas que ajudam a realçar os limitadores que já existem na sua vida, ou com pessoas que te ajudam a vencer aquilo que te limita. Pessoas que te inspiram, pessoas que ajudam no seu crescimento espiritual. Com quem você vai querer seguir adiante? A minha decisão lá no passado foi uma decisão acertada. Meus amigos não eram pessoas do mal. Não eram. Mas eles precisavam ficar para lá um tempo. Até que Deus fizesse uma obra em mim. Não sei se a minha história pode servir para você. Cada um tem a sua história. Mas para mim foi assim que aconteceu. Às vezes tem pessoas que a gente precisa abandonar de vez. Porque além delas não servirem para nós, elas desejam o nosso mal. Então elas precisam ser deixadas de uma vez por todas. Não tenha receio disso. Se Deus colocar isso no seu coração, não tenha receio disso. Deixar pessoas de uma vez por todas. Para que você prossiga para aquilo que Deus tem preparado para você. Quero concluir perguntando para você assim: você sente que a sua vida se estacionou em alguma área? Você consegue enxergar quais são os limitadores que fizeram você parar? Porque enxergando ou não, irmão, hoje é tempo de romper com esses limitadores. Deus está chamando você para romper os limites que a vida te impôs, para romper os limites que você mesmo se impôs. Não importa. Para Deus não importa. Coloca esse desejo de crescimento, esse desejo de progresso, esse desejo de libertação na presença de Deus. Ele vai intervir na sua vida, como interveio na vida do paralítico. E você vai se ver crescendo, desenvolvendo, desemperrando naquelas áreas que estão emperradas. Você vai ver isso acontecendo no tempo de Deus. Não vai querer atropelar as coisas também, né? Sair daqui, chegar na sua roda de amigos e falar: meu pastor falou que eu tenho que cortar amizade com vocês, tchau, estou saindo. Ninguém está falando isso, tá? Ninguém está falando isso. É você entender o tempo de Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida. Ele é fiel em todo o tempo. É isso que nós cantamos hoje. Ele é bondoso. A graça dele nos alcança. Então nós temos que apenas entender o tempo, aceitar o tempo de Deus, estar alerta para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Não querer fazer as coisas de supetão, sem sabedoria, porque aí nós vamos crescer. O tempo do paralítico chegou. Ele sabia que aqueles homens iam passar perto dele? Eu não sei. A Bíblia não diz. É provável que não. Mas chegou o tempo de Deus na vida do paralítico. Os rapazes passaram lá, pegaram ele, levaram, não acharam lugar. Puxa, mas é o tempo de Deus, o que nós vamos fazer?
Vamos quebrar o limitador. Vamos pôr o cara de cima para baixo. As coisas aconteceram no tempo de Deus, do jeito de Deus. É assim que vai acontecer com a gente. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, os nossos pedidos. Eu tenho certeza que você veio com um pedido para Deus, alguma questão que você quer ver Deus agindo. Talvez você nessa noite já identificou alguma área na sua vida que está emperrada. Você com certeza identificou um limitador na sua vida, que está segurando você de progredir. Então nós vamos orar por isso. Você vai colocar diante de Deus. Se você tem algo que precisa ver Deus agindo, uma questão, um problema, uma situação que você precisa de Deus, vamos colocar na presença dEle, porque Ele é fiel. Ele está pronto para cuidar de nós. Deus Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, reconhecendo, Senhor, que temos as nossas limitações e que muitas vezes nós mesmos é que provocamos as limitações que nos impedem de progredir em áreas que o Senhor quer nos ver indo para frente. Áreas que o Senhor quer nos ver vencendo. Nem sempre entendemos o que está acontecendo. Nem sempre identificamos quais são os nossos limitadores. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Teu poder é grandioso, maravilhoso, para iluminar a nossa mente, nos fazer entender o que está acontecendo conosco, nos fazer entender quais são as travas que nos travam no lugar, que nos fincam no lugar onde estamos, para que não venhamos a progredir, não venhamos a seguir adiante, não venhamos a caminhar para aquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor pode muito bem abrir o nosso entendimento para que compreendamos o que há em nós, para que possamos nos desfazer de tudo isso, no poder do Teu Santo Espírito. Faz uma obra em nós, ó Deus. Faz uma obra em nós, ó Deus. Assim como o Senhor fez uma obra na vida daquele paralítico no passado, faz uma obra em nossas vidas. Tira, Senhor, as nossas paralisias. Tira as nossas limitações, ó Deus, para que possamos alcançar os lugares que o Senhor idealiza para nós, ó Deus. Que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Seja o que for, ó Deus, coloca por terra em nome de Jesus. Dá-nos pessoas abençoadas para caminhar conosco. Dá-nos gente abençoada para caminhar ao nosso lado. E dá que sejamos também gente abençoada para caminhar do lado daqueles que o Senhor quer fazer progredir. Possamos, ó Deus, formar uma rede de gente abençoada e abençoadora. Que a nossa igreja seja uma rede de gente abençoada e abençoadora. Para que unidos, ó Pai, nós possamos ser bênção uns na vida dos outros, ó Deus. Pai, se houver nas nossas vidas situações de pecado, que limita a nossa caminhada contigo, Pai, dá-nos cura nas áreas de pecado. Se houver, Senhor, situações espirituais do mal que nos limitam, faz cair por terra toda a cadeia do maligno. Os vícios, ó Pai, faz cair por terra em nome de Jesus. Qualquer situação que envolve a nossa mente, o aprisionamento da nossa mente, faz cair por terra em nome de Jesus. Para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu coloco diante de Ti o pedido que cada um está colocando no Teu altar. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a necessidade, a dificuldade, a dor, o problema, Senhor, que cada um está vivendo nesses dias. Eu coloco diante de Ti a busca dos Teus filhos, ó Pai, nessa noite. E peço que o Senhor venha atuar com poder, com graça,
com um milagre, ó Deus. O Senhor conhece o que cada um tem passado, o Senhor conhece as situações que cada um tem vivido, o Senhor conhece o socorro que cada um precisa de Ti. Então vem, ó Deus, em socorro daqueles que precisam do Senhor hoje. Eu clamo a Ti por saúde emocional, eu clamo a Ti por saúde espiritual, eu clamo a Ti por saúde física para cada um de nós, para os nossos irmãos aqui, para aqueles que estão acompanhando o nosso culto online. Visita a casa de todo irmão e irmã que participar desse culto, ó Pai, no modo online, que vai ter contato com esse culto em outro dia, que está vendo agora, Senhor, o culto, não ao vivo. Que essa oração ecoe e alcance essas vidas também, ó Deus. Abençoa essa casa e abençoa a Tua igreja, ó Pai. Os enfermos, ó Deus, Dona Meir, abençoa, cuida, Senhor, daquelas quebraduras. Abençoa, Senhor, a vida do Vinícius. Continuamos orando por ele, para que o Senhor dê vitória para ele, ó Pai. E os irmãos, ó Deus, que não sabemos os nomes, o Senhor conhece cada pessoa que tem vivido um tempo de enfermidade. Alcança com a Tua graça. E despede-nos no Teu cuidado, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. Vá para casa na paz do Senhor. Ótima semana. Estamos preparando aí uma festinha para daqui uns dias, tá? Uma festinha no modo caipira. E eu era para ter avisado domingo, mas eu esqueci. Então, a gente vai tá se preparando. Domingo eu dou o aviso certinho, tá? Já vai arrumando seu chapéu, sua calça rasgada. Deus abençoe.